Olhe no espelho e tente ver outra face, não a sua de hoje, mas a de um ancestral que viveu no limiar do gelo e do verão, cerca de 13.000 anos atrás. Imagine o ar cortante de uma estação que se estende mais do que o costume. Imagine uma noite em que o céu pareceu mudar, com luzes e sombras que ninguém sabia explicar. Quem chegaria àqueles acampamentos improvisados e, com palavras, sinais ou instrumentos, mudaria para sempre as histórias que as tribos contariam aos seus filhos? Esta é a pergunta que guia nossa jornada. O que aconteceu quando os Anunnaki, nomes que surgem nas tábuas da Suméria como deuses que descem do céu, teriam dominado a Terra há cerca de 13.000 anos? Antes de aceitarmos qualquer resposta definitiva, precisamos caminhar por dois terrenos ao mesmo tempo. O do relato mítico, cheio de imagens e símbolos, e o do registro material, feito de camadas de sedimento, pedras trabalhadas e datações por carbono. Entre esses dois polos existe um vão onde a imaginação e a evidência se encontram. É nesse vão que se desenvolve a hipótese que vamos examinar. Comecemos pelo cenário. O planeta naquele limiar entre eras. No final do Pleistoceno, a Terra vivia uma mudança brusca. Uma fase conhecida como Younger Dryas, iniciada aproximadamente há 12.900 anos, trouxe um resfriamento abrupto depois de um longo aquecimento. Em algumas regiões, os lagos recuaram, glaciares avançaram por breves períodos e padrões de chuva, que sustentavam plantas e animais, mudaram rapidamente. Essa oscilação climática não foi uniforme. Regiões da Eurásia sentiram seu impacto de forma diferente do que áreas costeiras do Mediterrâneo ou do Crescente Fértil. Ainda assim, o efeito coletivo foi o mesmo. Comunidades humanas que vinham experimentando sedentarização, formas iniciais de cultivo e complexificação social foram empurradas a adaptar-se sob pressão. Adaptar-se aqui não é apenas uma palavra técnica. Significa que bandos e aldeias precisaram encontrar novas fontes de alimento, reorganizar rotas de migração, aprender a armazenar ou perder safras, negociar com vizinhos e, em muitos casos, abandonar locais que antes pareciam seguros. Esse tipo de ruptura é fértil para memórias duradouras, memórias que, quando transmitidas ao longo de gerações orais, ganham contornos simbólicos. Em outras palavras, catástrofe e mudança criam mitos. Para ter uma perspectiva mais clara, vale lembrar que a história de catástrofes não é inédita na narrativa humana. Eventos vulcânicos, grandes inundações, períodos de seca extrema e picos de frio já deixaram marcas no corpo dos sedimentos e no corpo do nosso DNA. Em alguns casos, esse registro é tão forte que parece pedir uma explicação extraordinária. É nesse ponto que surgem as perguntas que alimentam a hipótese dos Anunnaki. E se, no momento de maior fragilidade humana, uma força externa, entendida nas tradições posteriores como deuses vindos do céu, tivesse exercido influência sobre comunidades inteiras? E se essa influência tivesse sido tão decisiva que suas lembranças se tornaram mitos centrais nas culturas que vieram depois? Se esta linha de investigação lhe soa interessante, inscreva-se no canal e diga nos comentários de onde você nos assiste. Quero saber como você chega até essa história. Agora, sigamos. As palavras Anunnaki e Suméria tendem a provocar imagens imediatas, cilindros de barro cobertos de cuneiforme, pátinas douradas sobre relevo de divindades com mãos estendidas. Nas tábuas que chegaram até nós da antiga Suméria, escritas no 3º milênio antes de Cristo e compiladas séculos depois, há menções a seres chamados Anunnaki, muitas vezes descritos como figuras de grande poder, associadas ao céu, à terra e aos destinos dos homens. Enki e Enlil, dois desses nomes, aparecem em narrativas que oscilam entre criação, punição e ensino de técnicas aos humanos. A lista dos reis Suméria, por sua vez, mistura períodos quase míticos de reinados longínquos com fatos de governança mais reconhecíveis, numa linha impermeável entre história e mito. É crucial, no entanto, manter uma distinção metodológica. Os textos sumérios que falam dos Anunnaki foram compostos e copiados em camadas ao longo de milênios.
Eles dizem muito sobre como sociedades posteriores reinterpretaram memórias mais antigas, mas não constituem por si só prova direta de eventos ocorridos 13 mil anos antes. O que eles oferecem é um reflexo, possivelmente condensado e transformado, de lembranças arcaicas que circulavam na região do Crescente Fértil e além. E é nesse reflexo que muitos intérpretes identificam sinais, a imagem de seres que descem do céu, de tecnologias que aparecem abruptamente, de regras impostas e de hierarquias institucionais que se formam com rapidez. Para transformar esse reflexo em hipótese histórica, é preciso trilhar um caminho cauteloso. Uma possibilidade teórica é a seguinte: em um mundo marcado por instabilidade climática, grupos humanos fragilizados por perda de recursos poderiam ter sido confrontados por agentes com vantagem em conhecimento, tecnologia ou organização. Esses agentes não precisam ser necessariamente extraterrestres na acepção pop. Poderiam ser grupos humanos de outra região com técnicas agrícolas inovadoras, com controle de metais raros ou com prática de símbolos que legitimassem seu poder. No entanto, a escolha de interpretar esses agentes como Anunnaki toma um rumo diferenciado quando se consideram as descrições míticas. Seres do céu, máquinas ou veículos metálicos, luzes noturnas, poderes aparentemente sobrenaturais. Ao perguntar o que teria acontecido quando esses agentes dominaram, precisamos pensar em mecanismos concretos pelos quais a dominação poderia ocorrer. Aqui estão modelos hipotéticos, apresentados como possibilidades a serem avaliados, não como certezas. 1. Controle de recursos-chave. Em períodos de escassez, quem controla a água, as sementes ou as fontes de proteína tem poder real. Um grupo que consiga armazenar grãos de forma superior, preservando sementes e garantindo alimentação em anos de colheitas ruins, pode transformar essa vantagem em autoridade. A dominação, neste modelo, seria econômica e política. Elites locais seriam cooptadas e a inovação tecnológica seria usada para reforçar a dependência. 2. Transferência seletiva de tecnologia. Pequenos avanços, técnicas de irrigação, manipulação de metais ou formas de domesticação animal, quando introduzidos de modo estratégico, podem produzir saltos rápidos em organização social. Se esses conhecimentos vieram de fora, é possível que tenham sido considerados ensinamentos divinos. Uma ferramenta nova ou um padrão de construção diferente podem parecer poesia para uma cultura que ainda trabalha com técnicas mais antigas. 3. Instrumentalização simbólica e religiosa. A capacidade de controlar símbolos é muitas vezes mais potente do que a força bruta. Quem define calendários, cria rituais que prometem estabilidade e inaugura mitos de origem está construindo os alicerces de legitimidade. Dominação, nessa ótica, poderia ocorrer por meio de escolas de privilégios, sacerdotes que monopolizam o saber, rituais que articulam medo e esperança, narrativas que vinculam prosperidade à obediência. 4. Alteração demográfica ou biológica, hipóteses de alto grau. Alguns modelos especulativos admitem intervenções biológicas, cruzamentos, seleções ou transmissões de práticas de reprodução como forma de influência a longo prazo. É necessário repetir, essa é uma área altamente especulativa e, no terreno das evidências disponíveis, indefinido. Não há provas diretas de manipulação genética intencional por agentes externos no registro arqueológico clássico. Cada um desses modelos pode operar isoladamente ou em combinações. Um grupo dominante pode ter chegado com conhecimentos técnicos, ter se aliado a elites locais que legitimassem sua presença e ter usado rituais para consolidar poder. Ou pode ter sido simplesmente uma minoria organizada que impôs novos modelos sociais em momentos de crise. A versão mais controvertida, a de visitantes não humanos no sentido estrito, permanece uma leitura interpretativa e não uma conclusão suportada por evidências incontestáveis. E onde buscar sinais materiais que permitam testar essas possibilidades? É aí que o registro arqueológico oferece pistas que, lidas com cuidado, alimentam perguntas poderosas. Considere Göbekli Tepe, no atual sudeste da Turquia, um complexo de pilares de pedra com esculturas e entalhes que demonstram um grau de organização e trabalho coletivo surpreendente para o que se supõe ser uma sociedade de caçadores-coletores emergindo para a sedentação.
O local apresenta grandes círculos de pedra, alguns com relevos zoomorfos e motivos que sugerem simbolismo complexo, que para muitos indicam uma forma de monumentalidade religiosa anterior à agricultura plenamente consolidada na região. A explicação mainstream vem em Göbekli Tepe, um exemplo de como comunidades se organizaram para rituais complexos, o que pode ter impulsionado a sedentarização e, por consequência, o desenvolvimento agrícola. Uma leitura alternativa, compatível com a hipótese de dominação, sugere que a construção de estruturas tão elaboradas poderia ter sido guiada por um conhecimento técnico externo, ou que as práticas ritualísticas ali desenvolvidas teriam servido para legitimar um novo tipo de autoridade. Outro tipo de sinal são as camadas estratigráficas, que mostram mudança abrupta. Horizontes com muita fuligem, depósitos de carvão, sedimentos rearranjados e uma quebra no repertório de material cultural entre estratos consecutivos. Em diversos sítios do fim do Pleistoceno e início do Holoceno, é possível detectar variações repentinas na economia, por exemplo, passagens de mobiliário móvel para estruturas mais permanentes, ou a introdução súbita de materiais não locais. Essas mudanças podem ser explicadas de múltiplas formas: respostas a pressões climáticas, movimentos migratórios ou a adoção de inovações por contato cultural. Para quem sustenta a hipótese de uma dominação Anunnaki, tais horizontes podem ser interpretados como o rastro material de uma transformação imposta de fora. Há ainda um conjunto de anomalias iconográficas e linguísticas que provocam inquietude. Símbolos que reaparecem em regiões distantes com pequenas variações, estilos artísticos que parecem saltar para uma complexidade maior sem testemunhar etapas intermediárias claras, ou mitos com temas similares sobre figuras celestes e entregas de conhecimento. Tudo isso cria um quadro instigante, porém ambíguo. São pistas, não sentenças. Ao mesmo tempo que levantamos essas possibilidades, é necessário perguntar: quais seriam as evidências que tornariam a hipótese de dominação por agentes extraordinários mais convincentes? Podemos listar alguns critérios, como exercícios mentais que delineiam o que faltaria ao debate atual. A existência de artefatos cuja tecnologia não se encaixa nas capacidades regionais conhecidas para a época, com materiais ou processamento que sejam anacrônicos em relação ao contexto. Não é suficiente achar um objeto sofisticado, é preciso demonstrar que sua fabricação é inexplicável dentro das variações tecnológicas humanas conhecidas e que não é fruto de contato entre culturas humanas. Traços isotópicos ou bioquímicos em restos orgânicos que indiquem procedência extra-regional inusitada de forma inexplicável. Por exemplo, materiais metálicos com composições sem equivalentes nas minas regionais, sem explicação plausível de trocas comerciais. Sequências claras de transformação social que mostrem uma mudança abrupta em escalas de poder e organização, sem os sinais de acumulação material progressiva, uma ruptura cultural sem antecedentes locais. Evidências genéticas que apontem para influxos populacionais inesperados, de origem não detectável nas populações humanas conhecidas, o que, novamente, está no campo altamente especulativo e, em grande parte, indefinido com os dados atuais. Cada um desses itens é, hoje, um desafio para qualquer tese que proponha intervenção externa decisiva. A arqueologia e a paleogenética têm avançado rapidamente, e o que ontem parecia inexplicável, hoje tem explicação robusta. Amplos estudos de DNA antigo têm mostrado que migrações humanas, fluxos genéticos e assimilação cultural foram comuns. E muitos episódios de mudança aparentemente mágica na cultura material acabam por se explicar por processos humanos complexos, trocas, redes de casamento, imigração e adoção de tecnologias. Mas é exatamente aqui que a hipótese dos Anunnaki recupera fôlego para a imaginação pública, porque há lacunas temporais, lacunas em camadas que foram destruídas ou não preservadas, lacunas nas datas precisas de transição e lacunas epistemológicas, formas de interpretar a evidência que dependem tanto do enquadramento teórico quanto da sensibilidade do pesquisador. Voltemos por um momento à narrativa suméria. Aqueles textos não são um manual de arqueologia, mas modelos interpretativos. Eles mostram como as sociedades posteriores transformaram memórias em narrativa cosmológica.
Em muitos mitos, a chegada de seres do céu chega acompanhada da introdução de técnicas, cultivo de cereais, metalurgia, normas sociais que mudam o destino das cidades. Se aceitarmos que mitos condensam memórias sociais, então eles podem sinalizar eventos reais de contato cultural intenso. A ponte entre mito e arqueologia, entretanto, é instável. Um relato mítico sobre deuses que desceram pode registrar uma migração de povos com barganhas tecnológicas, uma erupção que iluminou o céu, uma doença que decimou populações ou uma série de eventos sobrepostos que, ao serem transmitidos oralmente por milênios, foram personificados em figuras divinas. E há outra dimensão que não podemos ignorar: memória coletiva e trauma. Um choque climático que destrói colheitas e mobiliza populações muitas vezes é codificado como catástrofe de origem sobrenatural. Em sociedades que vivem em estreita relação com ciclos naturais, a falta de chuva é interpretada como vontade de divindades. É só um pequeno passo, em termos cognitivos, do choque natural à ideia de agentes externos que intervêm no destino humano. A hipótese dos Anunnaki pode, então, ser lida como uma forma de tradução mítico-religiosa de traumas ambientais profundos. Mas não caímos aqui em lugares comuns. Há relatos nos leitores alternativos do folclore antigo de que aquelas figuras do céu não vieram apenas para ensinar, mas para governar e, em alguns casos, extrair recursos. Essa leitura conecta-se a um tema recorrente em narrativas coloniais. Quando um agente mais organizado e tecnologicamente superior chega, ele tende a controlar recursos e criar estruturas de dependência. A diferença, no cenário Anunnaki, é que essa superioridade pode ter sido percebida como sobrenatural e, assim, incorporada às religiões emergentes. Enquanto ponderamos essas interpretações, a investigação arqueológica moderna continua a lançar luz e, por vezes, a confundir. Em várias escavações, trabalhadores descobriram restos de alimentos armazenados em cavernas, estruturas cupuladas com entalhes refinados, caminhos de pedra que sugerem movimento organizado e, ocasionalmente, metais ou restos que apontam para uma longa cadeia de trocas interregionais. Essas evidências dizem duas coisas simultaneamente. Primeiro, que humanos naquela época já eram capazes de organização complexa. Segundo, que muito do que interpretamos como surgimento súbito pode resultar de processos que não preservam etapas intermediárias claramente. Aqui aparece um mini gancho essencial. Mas exatamente onde a arqueologia encontra uma lacuna irreconciliável com explicações convencionais? Há sítios em que o repertório material parece pular de simples a complexo com uma rapidez que desafia modelos incrementais. Às vezes, essa sensação de salto é produto do próprio registro arqueológico incompleto. Camadas destruídas por erosão, sítios não escavados, ou mesmo uma falta de atenção de pesquisadores anteriores. Outra parte dessa sensação é humana. Preferimos histórias com causas definidas, linhas claras de origem. A história real, no entanto, é muitas vezes messy, cheia de contingências. Para manter o rigor, precisamos também reconhecer o que a ciência contemporânea chama de evidência negativa. A ausência de artefatos claramente não humanos ou de sinais inequívocos de tecnologia impossível para a época é um argumento forte contra interpretações fortemente intervencionistas. Se alguém afirma que seres de outro planeta impuseram uma dominação tecnológica, caberia a essa hipótese apresentar artefatos que não possam ser assimilados a capacidades humanas daquela época. Até agora, isso não foi feito de forma incontestável. Mas o jogo não termina aí. A arqueologia não tem todos os dados, e o diálogo entre evidência e hipótese é dinâmico. O que então faz essa hipótese persistir na imaginação pública e acadêmica? Parte da resposta é psicológica. Mitos poderosos funcionam como mapas mentais. Eles oferecem uma narrativa que conecta catástrofe, providência e origem do poder. Outra parte é metodológica. Diante de mudanças rápidas no registro arqueológico do fim do Pleistoceno, alguns pesquisadores e pensadores parecem buscar modelos explanatórios que integrem fatores externos, seja por contato humano de longa distância, seja por influências que hoje classificamos como extraordinárias. Aqui, um segundo mini-gancho.
E se existisse uma peça material que, ao ser encontrada, deslocasse o debate? Imagine um artefato cujo método de fabricação fosse indecifrável para as capacidades humanas conhecidas daquela camada estratigráfica. Imagine também que esse artefato apresentasse sinais de uso ritual que conectassem diretamente à iconografia das tábuas sumérias. Não estamos afirmando que tal peça exista, estamos delineando o que a hipótese precisaria para ganhar força além de imaginação ou interpretação metafórica. Voltando ao terreno das evidências que realmente temos, é possível traçar alguns padrões no fim do Pleistoceno que servem de substrato à hipótese. Primeiro, há um aumento de iniciativas de construção coletiva que não se encaixam com um padrão simples de vida nômade, círculos de pedra, plataformas, sepultamentos elaborados. Segundo, há mudanças dietéticas e paleobotânicas que indicam domínios distintos de apropriação de recursos, sugerindo que certas populações dominaram técnicas de armazenamento e manejo. Terceiro, a iconografia complexa que começa a surgir, com animais estilizados, símbolos repetidos e motivos que circulam por grandes áreas, indícios, talvez, de redes simbólicas amplas. Esses padrões, no entanto, não exigem necessariamente uma explicação externa. Eles podem, e muitas vezes são, explicados por inovações locais, por pressões demográficas que favorecem cooperação em larga escala ou por interações regionais intensificadas em momentos de crise. A ambiguidade é real. A mesma evidência que alimenta a hipótese Anunnaki também se encaixa em modelos de evolução cultural acelerada. Antes de seguirmos mais adiante com a hipótese de dominação, desenhando cenários de convivência forçada, de manutenção de privilégios por elites auxiliadas por ensinos e de ressignificação de memórias, é preciso lembrar uma coisa essencial. Afirmar que os Anunnaki dominaram o planeta sugere intensidade e escala. Dominação total é uma hipótese muito forte e requer provas proporcionais. Talvez a imagem mais plausível, mesmo dentro do escopo especulativo, seja de domínios locais e episódicos, pontos de contato que produziram efeitos locais intensos e, através de redes humanas, se espalharam em formas transformadas até compor os mitos que chegariam à Suméria. E mesmo essa versão mais moderada levanta questões incômodas. Como explicar a vida cotidiana das comunidades que sobreviveram? Como foi o cotidiano sob uma autoridade que impunha rituais e recursos? Como se reorganizou a hierarquia social? Em muitos relatos míticos, a presença dos Anunnaki é dupla. Por um lado, traz ensinamentos que abrem caminhos para a civilização. Por outro, impõe uma ordem que extrai o labor alheio. Essa ambivalência aparece em narrativas sobre deuses que punem e ensinam, que criam regras, mas também se beneficiam delas. Se buscarmos análogos históricos, as sociedades coloniais humanas mostram padrões semelhantes: dominação material, construção simbólica de legitimidade e uma resistência cultural que refaz identidades. É aqui que o debate ganha uma dimensão humana essencial. Não se trata apenas de catalogar símbolos e estratos, mas de entender as vidas afetadas. Em qualquer cenário de dominação, externo ou interno, há agentes que colaboraram, outros que resistiram e aqueles que simplesmente tentaram sobreviver. As memórias que chegaram até nós não preservam todos esses rostos. Elas escolheram e articularam narrativas que atendiam a necessidades políticas de legitimação. Por isso mesmo, interpretar os mitos como registros literais é um erro. Interpretá-los como registros possíveis de experiências traumáticas, contudo, é produtivo. À medida que nos aproximamos do núcleo desta hipótese, é inevitável encarar uma pergunta que é ao mesmo tempo besta e perturbadora. Por que a hipótese dos Anunnaki é tão durável entre tantas lacunas? Uma resposta parcial reside na sedução do grande agente. A ideia de que uma única causa poderosa explica rapidamente transformações complexas é cognitivamente satisfatória. Outra resposta é cultural. Na modernidade, a figura do visitante avançado desempenha o papel do mito de intervenção, um equivalente contemporâneo aos deuses sumérios que, no imaginário, oferece encaixe narrativo para puzzles arqueológicos. Terminamos aqui a primeira parte do nosso percurso com um ponto de tensão.
Entre os estratos de sedimentos e as tábuas de argila, entre o brilho metálico de um possível artefato extraordinário e a paciência da datação por carbono, o debate permanece aberto. Há sítios que nos provocam com formas e materiais que parecem, à primeira vista, deslocados no tempo. Há frases em antigos poemas que soam como recordações de contatos impossíveis. E há, igualmente, o peso da ausência, a falta de um objeto que comprove de forma irrefutável a presença de agentes não humanos em um passado tão remoto. A próxima etapa de nossa investigação exige que olhemos mais detidamente para casos específicos, sítios onde a convergência entre mito e materialidade é mais impressionante, e que façamos algo que raramente se faz na narrativa popular: confrontar cada evidência anômala com a explicação alternativa aceita pela comunidade científica, avaliando força por força. Precisaremos examinar entalhes, camadas de carvão, composições isotópicas e também seguir as trilhas que levam da Suméria para sítios muito mais antigos. Só assim poderemos dizer com honestidade intelectual no que a hipótese dos Anunnaki se sustenta e onde ela se desnuda como projeção interpretativa. Mas antes de avançar para esses casos, é preciso fechar esta etapa com uma imagem. Imagine uma aldeia no final do Pleistoceno, sua fogueira reduzida a brasas, e no outro lado da clareira, vultos que trazem coisas novas, sementes guardadas em peles, pontas de pedra trabalhadas de maneira diferente, cantos que pedem obediência em idiomas que ainda não sabemos decifrar. Aos olhos dos habitantes, esses vultos podem ser anjos ou invasores. Aos nossos olhos, podem ser vizinhos com técnicas que mudam o jogo. A interpretação, como sempre, dependerá das evidências que conseguirmos reunir e da honestidade com que as lermos. Na próxima etapa, mergulharemos em sítios concretos e em camadas geológicas que guardam algumas das pistas mais inquietantes, começando por estruturas onde pedra e símbolo se entrelaçam de maneira estranha, e seguindo por horizontes que registram fogo, abandono e renascimento. Ainda há muito a dizer sobre Göbekli Tepe e locais análogos, sobre camadas ricas em fuligem que poderiam apontar para um evento catastrófico de ampla escala, e sobre como essas imagens foram transmutadas em mitos que chegaram às margens da Suméria. Vamos agora preparar o terreno para examinar cada uma dessas pistas com a cautela que o tema exige e com a mesma admiração que nos trouxe até aqui. A próxima etapa exige que percorramos sítios e camadas onde a tensão entre mito e matéria é mais intensa e que o façamos com um olhar simultaneamente reverente e crítico. Há locais cujas pedras, terra e ossos parecem sussurrar perguntas que a arqueologia convencional ainda não respondeu por completo, e é nesses cantos que a hipótese dos Anunnaki encontra seus pantos quentes interpretativos. Vamos então entrar em alguns desses lugares, examiná-los com calma e pedir a cada evidência o que você realmente diz e o que ela pode, razoavelmente, não dizer. Comecemos por Göbekli Tepe, o sítio que mais frequentemente surge quando se fala de complexidade social muito anterior ao que se imaginava. Escavado em uma colina do sudeste da atual Turquia, o local apresenta grandes círculos de pilares de pedra, alguns finamente entalhados com animais estilizados e cenas que transmitem um alto grau de simbolismo. O fator que mais inquietou pesquisadores ao levar em conta este lugar é a aparente desarticulação entre monumentalidade e economia. Estruturas elaboradas erguidas por comunidades que, tradicionalmente, seriam catalogadas como caçadoras-coletoras ou como sociedades ainda sem agricultura plenamente consolidada. O que isso nos diz em termos de hipótese de dominação? Em primeiro lugar, oferece um cenário plausível para a emergência de elites ritualizadas. Quando grupos se organizam para construir monumentos, coordenar mão de obra e desenvolver repertórios simbólicos complexos, surgem funções sociais novas. Líderes, especialistas em rituais, artesãos. Esses papéis podem, em momentos de crise, se transformar em veículos de autoridade durável. Uma leitura Anunnaki compatível sugere que agentes externos com conhecimentos ou técnicas diferentes poderiam ter catalisado ou orientado parte desse processo, de modo a legitimar novos centros de poder. Outra leitura, não implicando intervenção estranha, sustenta que pressões climáticas e demográficas sozinhas podem ter forçado cooperações inéditas, resultando em monumentos que hoje nos surpreendem. Para tornar qualquer sugestão mais nítida, convém separar o que o material realmente mostra do que ele não costuma mostrar.
Göbekli Tepe demonstra capacidade de organização em grande escala, domínio de técnicas de talhe e simbolismo articulado. Não demonstra, contudo, um catálogo de tecnologia impossível. Não há, nas camadas publicadas, objetos que exijam processos de fabricação que escapem às capacidades humanas conhecidas para a época. Isso é um ponto importante. Locais como esse intensificam o mistério da origem de hierarquias e do surgimento da religião complexa, mas não constituem, por si só, evidência de visitantes de outro mundo. Eles funcionam, antes, como testemunho da inventividade humana em situações de estresse e de oportunidade. Ao lado de Göbekli Tepe, existem outros sítios que, em conjunto, desenham um mapa de transformação no limiar do fim da última glaciação. Em regiões onde se documentam horizontes escuros, camadas sedimentares ricas em fuligem, cinza ou sinais de queima intensa, arqueólogos notam rupturas na continuidade da ocupação, mudanças no repertório de ferramentas e, em alguns casos, uma reorganização do espaço funerário. Essas camadas têm interpretações diversas, podem ser sinais de incêndios locais, de queima ritual, de eventos climáticos extremos que geraram combustões generalizadas ou de atividades humanas intensas ligadas a práticas cerimoniais. Para os que especulam sobre uma dominação por agentes extraordinários, tais horizontes seriam possíveis marcas de conflito, uso de fogo em larga escala por tecnologias desconhecidas ou mesmo de campanhas de controle territorial. Para a explicação convencional, muitas vezes tratam-se de evidências de catástrofes ambientais ou de atividades humanas intensificadas em curtos períodos sem necessidade de intervenção externa. Outra pista que atrai olhares interrogativos é a aparição relativamente rápida de formas megalíticas e de construções monumentais em diversas partes do planeta, aparentemente sem testemunho claro de etapas intermediárias. Em alguns casos, estilos artísticos evoluem para uma complexidade nova de forma que parece pular fases de desenvolvimento técnico. Isso pode ser produto de diversos fatores: redes de contato que disseminaram ideias rapidamente, saltos de aprendizagem coletiva em situações de competição, preservação seletiva do registro arqueológico que esconde as etapas intermediárias. Também pode ser, em uma leitura especulativa, a impressão deixada por agentes com conhecimentos especializados que reorganizaram o saber construtivo. Mais uma vez, a alternativa humana é plausível e, do ponto de vista metodológico, preferível até que provas diretas indiquem o contrário. Vamos deslocar o foco para o Levante e o Crescente Fértil, regiões que funcionaram como berço de muitos mitos posteriormente registrados na Suméria. Ali, as transformações materiais e sociais do fim do Pleistoceno e início do Holoceno foram particularmente intensas. Nascente de experimentos com plantas, domesticação de animais em seus estágios iniciais e a emergência de assentamentos mais densos. É também nessa zona que as tradições orais teriam circulado, encontrado rostos e se cristalizado em narrativas que, séculos ou milênios depois, as tabuletas cuneiformes sumérias transcreveriam. Quando se lê a imbricação entre mudança material e memória mítica, ganha força a hipótese de que eventos traumáticos e de contato cultural intenso foram posteriormente convertidos em história dos deuses. E é nesse sentido simbólico que a ideia de dominação Anunnaki mais diretamente encontra sua base interpretativa. Um dos elementos que frequentemente aparece nessa discussão são aqueles temas recorrentes nos mitos: deuses que descem do céu, pragas e delívios, transmissões abruptas de conhecimento e ordens sociais sancionadas por seres de poder. Tais temas não são exclusivos da Mesopotâmia, eles surgem em mitologias ao redor do mundo. A universalidade parcial desses temas indica que sociedades humanas tendem a traduzir grandes choques e novas tecnologias em narrativas antropomorfizadas. Isso não comprova contato com seres de fora, mas mostra como o imaginário opera para dar sentido a transformações históricas. Em outras palavras, a recorrência temática é um sinal de processo cognitivo humano, não necessariamente de ato externo. Ainda assim, existem traços mais concretos que merecem exame: iconografia similar em áreas distantes, estilos que reaparecem com sincronia relativa e certos símbolos que parecem transportar significados complexos entre regiões distantes. Alguns pesquisadores apontam que isso pode indicar redes de intercâmbio tecidos por corredores migratórios e rotas de troca. Outros sugerem que, em momentos de crise, laços de cooperação interregional se fortalecem rapidamente, disseminando ideias e práticas.
A explicação contato humano intermédio funciona bem para muitos desses casos. A explicação intervenção direta de agentes externos precisa, no entanto, de evidências materiais mais contundentes do que semelhanças estilísticas. Vamos agora tocar em um ponto sensível e fascinante: os indícios biológicos e genéticos. A paleogenética revolucionou a compreensão das migrações e dos fluxos populacionais. Estudos em larga escala mostram que a história humana é marcada por movimentos, assimilação e misturas, e isso fornece um arcabouço explicativo poderoso para muitas rupturas culturais. Se, por hipótese, populações diferentes tivessem chegado com frequência e imposto mudanças, hoje deveríamos esperar traços genéticos detectáveis que não se encaixem nas estruturas conhecidas de variação humana. Até o momento, aquilo que a genética antiga revela corresponde quase universalmente a padrões de ancestralidade humana, com influxos explicáveis por migrações e contatos entre populações geograficamente separadas. A hipótese de uma entrada maciça de seres com uma origem não humana, novamente uma leitura altamente especulativa, exigiria a detecção de sequências genéticas sem paralelo no genoma humano contemporâneo e antigo. Isso, até onde o consenso científico aponta, não foi observado. É importante, porém, reconhecer limites metodológicos. Primeiro, a preservação de DNA antigo não é uniforme. Condições de solo, temperatura e tempo afetam fortemente o que sobrevivem. Muitos sítios críticos podem ter perdido material orgânico que contivesse pistas genéticas. Segundo, a interpretação de dados genéticos requer modelos complexos. Um influxo pequeno e fortemente assimilado pode deixar sinais sutis que só análises muito específicas e comparativas detectariam. Por isso, a pauta de investigação permanece aberta. Análises de DNA antigo, quando realizadas em contextos estratigráficos seguros, são ferramentas poderosas para testar hipóteses sobre movimentos populacionais. Mas até hoje, elas tendem a corroborar modelos de migração humana e mistura, não a sugerir origens exógenas não humanas. Passemos então para uma contrapartida decisiva: as explicações científicas alternativas. Qual é a leitura dominante que os arqueólogos, paleoclimatologistas e geneticistas propõem para as mudanças radicais observadas no limiar do Holoceno? Em linhas gerais, a proposta é que uma confluência de fatores climáticos, demográficos e tecnológicos criou um terreno fértil para transformações rápidas. A mudança no padrão climático, o resfriamento abrupto do Younger Dryas, teria pressionado populações, reduzido áreas de caça e pesca e alterado ciclos de plantas selvagens que hoje consideramos antecessores de espécies domesticadas. Nesses contextos, grupos humanos teriam sido impulsionados a experimentar novos modos de subsistência, a intensificar cooperações em larga escala e a criar repertórios simbólicos que sustentassem a coesão social. Atores humanos, por seu lado, não faltaram. Movimentos migratórios, redes de interligação cada vez maiores, a emergência de especializações e a pressão por controle de recursos criaram condições para surgirem núcleos de poder. A adoção de práticas agrícolas, por exemplo, não foi necessariamente uma única invenção replicada por contato com uma elite externa. Em muitos lugares, ela resultou de múltiplas descobertas locais, algumas das quais se consolidaram em formas de gestão que permitem armazenamento e redistribuição. Quando elites conseguiam monopolizar esses processos, nasciam desigualdades e legitimidades rituais que, séculos depois, encontrariam sua forma discursiva em mitos sobre deuses que regulam o destino humano. Outro argumento crucial no arsenal dos céticos é o princípio metodológico do Ockham: não introduzir entidades desnecessárias quando explicações humanas e naturais bastam para cobrir os dados. Se ritmos de urbanização e complexificação social podem ser explicados por dinâmicas sociais conhecidas, por que recorrer a intervenções de agentes extraordinários? A resposta para muitos proponentes da hipótese Anunnaki é porque há lacunas interpretativas e episódios em que a explicação humana parece insuficiente. Para muitos cientistas, porém, lacunas não são provas, são, antes, convites para pesquisas mais profundas.
A tensão entre essas posições é saudável do ponto de vista intelectual. Ela mantém a investigação móvel, mas há limites claros que o debate não deve ultrapassar. Um deles é a transformação de hipótese em dogma sem provas proporcionais. Outro é o uso retórico de lacunas para afirmar com certeza eventos extraordinários. A boa prática científica exige que se proponha o que seria necessário para corroborar uma hipótese forte, e é exatamente isso que colocamos a seguir, uma espécie de checklist do que, encontrando-se no registro arqueológico, deslocaria o debate de território especulativo para território probatório. Primeiro item: artefatos tecnicamente anacrônicos em contexto estratigráfico fechado. Não se trata apenas de achar uma peça sofisticada, trata-se de demonstrar que a peça não pode ser gerada por processos humanos locais conhecidos e que não há explicação plausível de comércio ou empréstimo tecnológico regional. Um objeto assim teria que ser analisado com técnicas de materiais, processos de fabricação e proveniência química muito bem delineadas. Segundo item: evidências isotópicas ou geoquímicas que apontem para fontes materiais inesperadas. Se metais, minerais ou compósitos hídricos em contextos antigos apresentassem assinaturas sem paralelo nas cadeias regionais de fornecimento e sem explicação plausível de trocas, isso abriria um campo de investigação distinto. Ainda assim, a interpretação exigiria extremo cuidado. Redes humanas de longa distância frequentemente explicam materiais fora de lugar. Terceiro item: laços iconográficos e contextuais muito específicos entre narrativas míticas tardias e locais arqueológicos mais antigos, que possam ser traçados por continuidade cultural comprovável. Não se trata de semelhança temática, trata-se de encontrar sinais materiais que correspondam de maneira inequívoca aos elementos narrados, por exemplo, rituais com artefatos que guardem relação simbólica direta com descrições posteriores. Quarto item: evidências biológicas que sejam incompatíveis com o repertório humano conhecido. Aqui o nível de prova necessário é extraordinariamente alto. No campo da genética, por exemplo, detectar sequências que não se enquadrem no espectro conhecido de variação humana seria um achado de enorme impacto. Todavia, tal achado demandaria replicação, controle rigoroso de contaminação e explicações alternativas esgotadas. Vale repetir, até o momento, as evidências genéticas conhecidas não apontam para origens não humanas em amostras antigas investigadas. Mesmo com essa lista clara do que faria a hipótese ganhar força, é legítimo perguntar: existem indícios que, mesmo não sendo definitivos, tornam a hipótese mais atraente à imaginação pública? Sim. Lacunas no registro, episódios de mudança rápida acompanhados de complexidade simbólica, textos míticos que parecem condensar memórias de encontros extraordinários, tudo isso compõe um mosaico narrativo que, se interpretado por uma lente intervencionista, adquire coerência interna. Mas essa mesma coerência pode ser construída por narrativas humanas, migrações, assimilação cultural e elaboração simbólica diante do trauma. Há outro aspecto que precisa ser reintegrado ao debate: a dimensão política e econômica da memória. Memórias que chegam até nós como mito raramente são neutras. Elas foram moldadas por necessidades históricas de legitimação, por estratégias de codificação do poder e por escolhas conscientes de lembrança e esquecimento. Quando uma sociedade institui rituais que celebram a origem do poder, ela reescreve o passado de modo a favorecer determinadas ordens. Isso significa que, mesmo que houvesse agentes externos que imponham mudanças, o que as tabuletas e canções registram é, em grande parte, a versão transformada e utilizável por quem detém o discurso. O resultado é um texto que é tanto um eco de algo possivelmente real, quanto uma construção política. Uma leitura heurística potente que tem sido proposta por estudiosos de mitologia e arqueologia é a de que mitos como os da chegada de seres celestes funcionam como mapas de trauma coletivo. Eles condensam múltiplos episódios, secas, epidemias, migrações, guerras e projetam neles agentes morais e cósmicos. Ao mesmo tempo, esses mitos podem incorporar memórias de contato entre grupos com capacidades diferentes. Quem domina a irrigação pode ser descrito como aquele que veio do céu com água.
Quem impõe tributos pode ser transformado no ser que exige sacrifícios na língua mitológica. Essa multiplicidade de sentidos é precisamente o que torna a hipótese dos Anunnaki tão fértil narrativamente. Ela permite ler camadas de realidade socioeconômica, ambiental, cognitiva em uma única figura mitológica. Voltando ao terreno empírico, vale mencionar que os arqueólogos continuam a descobrir elementos que nutrem esta conversa. Novas datações de ocupação, análises de pólen que revelam mudanças de vegetação, lâminas cerâmicas com composições geoquímicas que traçam rotas de circulação de materiais. Cada nova peça é um pedaço do quebra-cabeça. Às vezes a peça confirma uma história previamente construída. Às vezes ela a altera de forma inesperada. O ponto crucial é que esse diálogo entre evidência e teoria é dinâmico e exige a abertura intelectual, sem abandonar o rigor crítico. Chegamos então a um momento de síntese interpretativa. O que podemos razoavelmente afirmar e com que grau de confiança? Primeiro, que o fim do Pleistoceno e as décadas iniciais do Holoceno foram um período de grande turbulência climática e transformações sociais. Segundo, que em vários locais surgiram práticas rituais e monumentais sem precedentes aparentes, marcando o surgimento de formas de poder mais complexas. Terceiro, que mitos como os dos Anunnaki, mais do que descrever literalmente eventos precisos, provavelmente condensam memórias de transformações profundas, sejam elas resultantes de choques naturais, de contatos intensos entre grupos humanos com tecnologias diferentes ou de processos de legitimação internos. Quarto, que a hipótese de uma dominação por agentes extraordinários, no sentido literal de seres não humanos com tecnologia alienígena, permanece altamente especulativa, na ausência de evidências materiais ou genéticas verdadeiramente incompatíveis com capacidades humanas. Essa não é uma negação terminante, é um posicionamento que exige critérios de prova proporcionais à extraordinária natureza da afirmação. Se adotarmos por um instante a leitura hipotética de que houve domínios locais severos exercidos por agentes que foram depois transformados em Anunnaki, quais seriam as consequências sociais imediatas e de longo prazo? No curto prazo, poderíamos esperar reorganizações de posse e trabalho. Centros que controlam armazenamento de grãos e água impõem obrigações de trabalho. Rituais legitimadores substituem ou reordenam antigas formas de autoridade. Técnicas inovadoras se tornam privilégio de clãs ou corporações rituais. No longo prazo, tais transformações podem cristalizar-se em mitos fundadores, em genealogias de elites que reivindicam origem divina e em práticas administrativas que sobrevivem em formas adaptadas por séculos ou milênios. Esse cenário é compatível tanto com leituras Anunnaki, no sentido de agentes divinos que dominam, quanto com leituras inteiramente humanas, elites locais que se transformam em dinastias legitimadas por rituais e narrativas de origem. Há ainda a dimensão cultural, que se perpetua de modo sutil e poderoso. Símbolos, calendários, rituais agrícolas e técnicas de manejo, que uma vez instituídos e transmitidos, moldam o tecido da vida cotidiana por gerações. A memória do que veio do céu pode, nesse processo, ser preservada em canções e ritos que se tornam parte do repertório identitário. Quando, séculos depois, escribas registrados em sociedades mais avançadas escrevem essas memórias, elas aparecem já transformadas, com camadas de interpolações e reescritas que atendem a interesses de poder e de explicação teológica. Daí a necessidade de cautela ao utilizar textos tardios como prova direta de eventos muito mais antigos. A reflexão não pode, no entanto, terminar no ceticismo estéril. O debate entre explicações alternativas é frutífero porque aponta caminhos de investigação. Se quisermos avançar e reduzir o espaço de especulação, o campo precisa de investigações dirigidas. Escavações que priorizem estratigrafia ininterrupta, estudos isotópicos que tracem proveniências com maior resolução, análises de microrresíduos em contextos rituais, e um esforço ampliado de coleta e análise de DNA antigo em contextos-chave. Um esforço interdisciplinar, arqueologia, geologia, paleoclimatologia, antropologia e genética, é a única maneira de transformar hipóteses sedutoras em narrativas históricas robustas ou de descartá-las com segurança.
Para fechar a discussão com uma observação conceitual, por que insistimos tanto em figuras como os Anunnaki quando buscamos explicações para as origens de poder? Parte da resposta é psicológica e simbólica. A figura do ser que desce do céu funciona como condensador de causas. Ela resolve cognitivamente a angústia causada pela complexidade histórica, colocando um grande agente no centro da explicação. Essa figura também é um registro de desejo, o desejo por uma origem luminosa, por um agente que traga ordem em meio ao caos. Culturalmente, ela permite a integração de memórias traumáticas em narrativas que dão sentido à ordem presente. Independentemente de mantermos a hipótese Anunnaki como leitura literal ou simbólica, há uma lição prática que surge do exame cuidadoso das evidências e das lacunas. As memórias coletivas, os mitos e os restos materiais são fontes complementares. Lê-los em conjunto, com métodos adequados de crítica e empatia histórica, enriquece nossa compreensão do passado, sem reduzi-lo a uma única chave interpretativa. Essa é a postura que propomos: curiosidade sem ingenuidade, imaginação sem abdicar do método, admiração sem abandono do critério. Antes de concluir, voltemos à pergunta que abriu esta investigação. O que aconteceu quando, 13.000 anos atrás, os Anunnaki supostamente dominaram a Terra? A resposta mais honesta que o conjunto de evidências permite hoje é dupla. Se entendermos a frase como metáfora para processos pelos quais agentes, humanos ou narrativos, reorganizaram poder, economia e simbologia em um período de crise, então há uma narrativa plausível. Encontros intensos, pressões climáticas, inovações técnicas e legitimação discursiva criaram domínios locais, que com o tempo foram revestidos de divindade. Se, por outro lado, tomarmos a frase como afirmação literal de intervenção de seres não humanos com tecnologia exógena, então estamos diante de uma hipótese que ainda carece de provas materiais e genéticas robustas, e que, portanto, permanece no campo da especulação. Isso não exclui a potência explicativa da hipótese Anunnaki como instrumento interpretativo. Mesmo como hipótese não comprovada, ela é uma lente heurística útil para pensar sobre trauma coletivo, sobre a maneira como sociedades construíram legitimidade e sobre o modo como memórias são transformadas em mito. Serve também como provocação metodológica. Exige que arqueólogos, geneticistas e historiadores apresentem critérios mais precisos para distinguir entre contato humano intenso e intervenção radicalmente externa. O que poderia, no futuro próximo, transformar a hipótese em algo muito mais do que imaginação fértil. A descoberta, em contexto estratigráfico seguro, de um conjunto de objetos cuja tecnologia não possa ser explicada por capacidades humanas da época. A identificação de assinaturas geoquímicas de materiais sem fontes plausíveis nas cadeias de troca conhecidas. A detecção replicável em restos orgânicos antigos de sinais biológicos que não se encaixem no espectro humano. Nenhum desses achados é trivial, e cada um demandaria replicação e escrutínio extremo. Se algum dia algo assim ocorrer, o debate se deslocará de modo abrupto. Até lá, a hipótese dos Anunnaki permanece, por seu próprio caráter extraordinário, uma narrativa possível entre outras, digna de investigação, mas não de aceitação acrítica. Fechamos então com uma imagem que retoma o início. Imagine uma fogueira ao cair da noite, 13.000 anos atrás. Em volta dela, corpos cansados, rostos iluminados por chamas que tremulam. Vêm pessoas com técnicas que os outros não possuem, sementes guardadas, ferramentas novas, cantos que organizam o trabalho. Uns se curvam, outros resistem, outros ainda tentam traduzir o novo em mitos. A história que se constrói nesse interstício, entre adaptação e coerção, entre aprendizado e coerção simbólica, é a história humana. Uma combinação de engenho, conflito, sobrevivência e sentido. Seja qual for a verdade última sobre o que aconteceu quando os Anunnaki dominaram a Terra há 13.000 anos, o que fica claro é que o passado fala em camadas, que a memória molda um mito e que a investigação cuidadosa é a melhor forma de honrar tanto os vestígios quanto os mortos que os deixaram. Se essa exploração provocou perguntas ou imagens que você não consegue tirar da cabeça, escreva nos comentários qual explicação parece mais convincente: intervenção externa, redes humanas complexas ou uma mistura das duas. Nos comentários você pode também indicar qual sítio arqueológico mais o intriga. Quem sabe a sua sugestão não orienta uma próxima investigação.
As fontes e leituras recomendadas estão na descrição do vídeo, para quem quiser se aprofundar. E se você curtiu este mergulho entre mito e evidência, há outros vídeos no canal que exploram sítios e capítulos semelhantes da pré-história. Até a próxima, e que a curiosidade nos mantenha sempre vigilantes. O passado é mais profundo e mais surpreendente do que qualquer direita conclusão rápida poderia abranger.